metrologia. Então, não sei se estavam todos presentes ontem, mas acredito que sim, né? Verificamos alguns conceitos a fim de nós entrarmos, né, dentro aí das expectativas, né, para estudarmos os ajustes, né, que seriam as partes importantes, né, dentro do processo de fabricação de uma peça. Bom, o que vocês podem me dizer com respeito ao que vimos ontem? Como uma breve recapitulação. O que nós verificamos ontem? Ontem, nós tivemos ali alguns conceitos, né? Novamente, trazidos à tona. Como, por exemplo, o porquê que a gente mede. Quais os motivos da medição? Da metrologia dentro aí do nosso cotidiano. É apenas na engenharia? Para nós aqui, dentro de um processo de projeto? Não. A gente tem, então, a metrologia, né, como um subterfúgio para que a gente possa medir. O que mais? Comparar e atribuir valores. Exato, comparar e atribuir valores. Então, com isso, a gente monitora, controla e investiga. Certo? Então, controlar. Controle de um processo, por exemplo, né? Monitorar. Processo, como nós conversamos ontem a respeito de índice de chuvas, por exemplo. Temos um monitoramento disso. E, posterior, um processo de investigação, que seria a base científica, que é do levantamento de dados. Então, vimos que metrologia, né, quando correlacionada a esses aspectos citados agora, ela está ligada, né, a processos aí estatísticos e, por consequência, né, estudo científico, correto? Então, isso é o que a gente começou a compreender. Então, a gente viu também que metrologia ela acontece sob dois aspectos: as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Quais seriam as fundamentais? Então, aquelas grandezas, né, que a gente quantifica. Ou seja, vimos ontem uma grandeza fundamental, por exemplo, a medição de massa, né, de um corpo. Velocidade, né? Tempo, força, tudo são grandezas, né, mensuráveis e mensuráveis aí de uma forma muito direta, né? E depois a gente tinha as grandezas derivadas, aquelas que a gente tem por uma consequência, né? Falamos aí de grandezas por consequência, por exemplo, a gente tem o processo de aceleração. Mas para isso a gente precisa ter lá o fundamento do deslocamento, né? Sobre um tempo, né? Sim. Então seria a velocidade, né? Dentro desse tempo que nos daria aí o processo de aceleração. Então, com isso, a gente passou a começar a entender, né? Ou relembrar, digamos assim, tudo aquilo que era importante para a gente medir, sendo, então, a medição todo aquele método, né? Que fosse capaz de fazer com que a gente quantificasse, né? Seja comparando ou atribuindo valores através aí de padrões já pré-estabelecidos. Outras grandezas que nós consideramos ontem, que seriam grandezas aí diretas, né? Fundamentais. Temos em todo o âmbito aí, né? Vimos lá as questões de eletricidade, né? Grandezas lá relacionadas à parte elétrica.
Vimos também, né, outros modos de controle, como, por exemplo, a questão, né, de nós termos aí os métodos diretos e indiretos, né? Como se dava esse método direto e indireto de obter aí tais grandezas? Quem lembra? Direto é quando te dá o resultado imediato, como tipo medição de uma balança, até mesmo de um pardal. Seria direto, te dá o resultado imediato. Imediato. Então, tudo aquilo que é direto, né, a gente tem aí como forma imediata, né? A comparação dá uma equivalência, né, imediata. E, por consequência, então, o indireto, né, seria aquele que nós temos que ter um outro subterfúgio para que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo aí de comparação. Bom, dentro disso, nós vimos um outro elemento. Este foi o método, né? Ou direta ou indiretamente, que a gente tinha como medir. Depois nós vimos um outro elemento para medição, que seria o instrumento de medição. Este dependia de quê? Do operador. Não, dos aparelhos. O outro método, qual método era o outro? Investigação, não. Éramos 3 métodos. O método direto e indireto, né? Que era o elemento, de maneira direta ou indireta. O método através dos instrumentos. E, posteriormente, o método operador. Este era o mais importante. Por quê? Porque por motivos, né, bem óbvios, né? Nós ontem ficou muito claro para a gente, né, que não adianta termos aí um instrumento de uma eficácia, né, fenomenal se não termos o parâmetro, né, da leitura correto. Aí ficamos falando diversos exemplos, né? Aferição de pressão, por exemplo, precisa de um leitor do instrumento para que aquele método, né, utilizado tenha eficácia. Então, isso é os controles, né? Então, vimos também exemplos como da aeronáutica, né? Com base de controle, nós controlávamos pressão, temperatura, né? E isso também falamos da questão instrumental. Era feito, né, através deste método. O que mais? Que a gente precisa compreender com o fim de termos aí os nossos parâmetros, né, da metrologia para termos os nossos elementos. Bom, metrologia, eu acredito que está bem elencado, né, na nossa mente, que ela é uma ciência, né, que vai dar a padronização, o controle através da referência, né, por medição ou por comparação. Bom, mediante isso, a gente precisa fazer aí uma lembrança de algo já estudado anteriormente, como, por exemplo, as cotas. Por que eu estou falando nas cotas? Porque é importante trazer este assunto para o nosso agora, dentro da metrologia. Pelo padrão, porque é padrão, né? Porque é padrão. As cotas, elas nos dão referência, né, nos fazem menção ao dimensional de uma peça. Através das cotas, eu consigo determinar, por exemplo, esse mouse como um elemento ovalado. Consigo determinar esse telefone como um elemento plano, né, de forma retangular.
Quem determina tais coisas? O dimensional, né? A cota, aquilo, né, que nos informa o tamanho, né, a dimensão precisa. Bom, deixa eu puxar o nosso roteiro. Todos enxergam bem o roteiro? Então tá aqui, né? Coloquei algumas coisas importantes, o que vocês julgarem aí melhor, vocês podem recorrer à nossa bibliografia anterior, né, lá de desenho técnico. O nosso remember aí, né, sobre cotagem num desenho. O que é importante na cotagem? Primeiro, conhecer a forma. Eu tenho como desenhar sem estar estabelecido o que é a minha peça, de fato? Não. Não. Eu tenho que informar dimensões precisas, né? E fora as dimensões precisas, a exatidão, né, dos posicionamentos do meu objeto. Por que isso é importante? Para um elemento como o exemplo do telefone, do aparelho, estamos vendo aqui algo, né, com uma espessura X, né? Sei lá, 5 milímetros, não sei, e retangular. Mas um elemento como o mouse citado é fácil. É mais complexo, né? Como, Rodrigo? É mais complexo. É mais As complexo. dimensões têm peças muito complexas. Muito complexas. Então, o preciosismo de detalhes, nesse momento, acaba sendo um aliado não só para o desenhista, né? Para a interpretação do desenho, para a fabricação do projeto, né? Para a execução do projeto. Mas para o torneiro também lá, né? Que vai ter que conveccionar essa peça e com ajuste, que é o nosso objetivo que nós temos que chegar aqui nessa disciplina, na ajustagem, né, de uma peça. Então, para esse exemplo, como o Rodrigo falava, é algo muito complexo. Eu tenho uma pequena saliência, né? A argolinha é essa que a gente faz a precisão, né? Para quem eu trabalho só com esse mouse em função dos desenhos. Não sei vocês aí se usam o teclado tátil, né? A ergonomia, né, do elemento, para que a mão tenha um conforto, né, na hora de fazer a utilização dele, isso tudo tem que ser representado e com preciosismo de detalhes. Então, está aqui no roteiro, né, essa lembrança de que não basta, né, ter dimensões exatas, mas precisa ter o posicionamento do objeto. Lembra ontem, quando nós falávamos da forma como estamos desenhando? Nós tínhamos lá em desenho técnico os diedros. Nós tínhamos o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro e o quarto diedro. Primeiro diedro, cotas todas positivas, né? Tanto nas abscissas quanto nas ordenadas. Segundo diedro, como funcionava? É negativo. Eu tinha, né, uma inversão de cotas. Uma delas com cunho positivo e outra negativo. E assim de modo sucessivo. Bom, quando eu tinha lá a representação do meu desenho, como conversávamos ontem, nós tínhamos a posição natural, né, do desenho. E qual seria? Como era representada as nossas vistas? Frontal, superior, lateral esquerdo. Ok, né? Então, a vista frontal, ou a vista principal, né, que chamam. Depois, ao lado, a lateral. E a vista superior. Quando nós fizéssemos a sobreposição, a peça tinha que ajustar-se.
encaixar-se. De maneira exata? Sim. De maneira exata ou precisa? Eu tenho como... Depende. E é o que nós vamos abordar aqui. Agora, nós vamos começar a compreender que uma fabricação em série, não necessariamente nós vamos ter todas as peças deste mouse exatas. Mas podemos ter ela com a precisão necessária para que ele se encaixe e funcione. Esse é o nosso objetivo aqui, é entender como fazer essa modelagem. Bom, medidas de grandeza real. Gente, o que é a grandeza real do nosso desenho? O que é? O tamanho real da peça. Isso. Nós temos que representar o nosso desenho, ainda que escalonados, normalmente com escalas de rebaixo, né? A gente sabe disso. Com a medida da escala ou com a medida do desenho? Da peça, desculpem. Escala. Tem certeza quem joga com seu Pedro a aposta? A medida da peça, né? A medida da peça. Sempre a nossa representação gráfica será com a medida da peça. Porém, né, que eu não sei se é o que o seu Pedro queria dizer e se confundiu, nós vamos representar naquelas vistas, ali embaixo, a escala que está. É uma escala de rebaixo? Ou é uma escala aumentativa? Nós tínhamos a regra, né? De quem vinha primeiro salientado, porque a escala natural é 1 para 1. Sim. Sim, 1 para 1, ou seja, comparativo de 1 milímetro com 1 milímetro. Então, se nós queríamos rebaixá-lo, né? Nós representávamos a escala dele rebaixado, porém, com as dimensões reais. Se eu for desenhar este mouse, se ele tiver aqui, vamos ver, 7 milímetros, eu diria. Não sei. Quantos milímetros aqui? Quase 10, acho que 10, vamos dizer, né? Nós temos que colocar isto no nosso desenho. Então, está aqui no roteiro. É isso que quer... Opa! É isto que quer dizer. Nós vamos estar com as medidas aí da grandeza real. Bom, o que mais a gente precisa ter? Os 3 elementos básicos, né? Quem são eles? Linha de cota, linha de chamada ou linha auxiliar, né? E a cota propriamente dito. A cota quem é? O dimensional da peça. O dimensional da peça. O número. A linha auxiliar e a linha de chamada. Quem é? A linha de chamada é a linha que sai da extremidade da aresta da peça, de aresta a aresta. De aresta a aresta. E a linha de cota é aquela que recebe a cota. Então, isso aí é o que nós temos que ter em mente para sabermos o dimensional da nossa peça. Bom, o que mais vocês me diriam como importante? O que mais? Especificação. Qual a especificação, Rafa?
tolerância de material? Sim. A gente vai ter que ter todas as especificações necessárias. Claro, não estou levando em conta aqui nessa lembrança, né, mas que eu acredito que todos tenham grifado bem, né, lado de desenho técnico. Temos outras coisas a levar em conta com respeito, por exemplo, às linhas de cota, que nem falamos agora, né? O posicionamento da seta, a distância da peça até a linha de cota, né? Como que isso tem que ficar? Isso tudo tem norma, a gente sabe disso, a gente conhece isso, já verificamos anteriormente. Porém, nós temos que nos atentar agora, neste momento, a fim de sermos aí, né, técnicos num processo de fabricação, nós temos que começar a ter em mente o modo, né, como que a gente vai representar. E notem, o desenho ele tem que ser o mais fidedigno à peça possível, né? Pois ele vai representar às pessoas aquilo que a gente de fato quer reproduzir. Então, detalhes, né? Como um chanfro, um elemento vazado, tudo são, né, importantes na hora da representação, né? Que nós vamos ter que ali dar para o nosso leitor, né, e para depois que ele possa, então, fazer a confecção lá da peça de maneira bem de acordo ao que é necessário. Bom, a gente precisa colocar todas as cotas parciais e todas as cotas totais. Quais que a gente suprime do desenho, só para lembrar? Desculpa, não entendi. Cortou para mim. Todas as cotas são necessárias para que a gente identifique, né, algum elemento, seja um chanfro, um elemento vazado, né, um eixo, um corte, uma interrupção, uma mudança de diâmetro de um eixo, por exemplo, tudo tem que ser representado. As cotas, quais serão representadas? Todas as cotas. As parciais e as principais, né? E as totais. Mas quando que a gente não cota o desenho? Quando tu já tem tu tens um tamanho vamos supor, uma lateral, um exemplo, tens uma lateral com um tamanho ali, tá? Uma cota já propriamente dita. Daí tu vai lá cotar na outra vista. Quer dizer que tu não precisa cotar, tu só cota a diferença, né? Só cota a diferença. Então, gente, apesar do preciosismo de detalhes que a gente tem que ter, principalmente nesse momento, né, de estarmos encaminhando a nossa peça, nosso protótipo para a linha de fabricação, nós vamos cotar, vamos ter aí a responsabilidade de informar o máximo, né, de situação possível, porém nunca repetir. Então, repetir cota, já foi cotado, né? Aí, quando a gente está tratando das vistas, né? Por exemplo, eu já cotei a lateral aí, né? Da minha vista principal. Eu sei que eu vou ter essa reprise, né, de cota na vista lateral esquerda, por exemplo. Então, essa cota ela não vai mais aparecer no desenho. Então, isso é só uma lembrança, né, para que não passe desapercebido que a gente já sabe que essa repetição, né, não vai ser necessário se insistir, digamos assim, né, em colocar coisas que já se sabe. Então, nunca, né, nós vamos fazer essa repetição de modo desnecessário. Elas vão ser simplesmente, né, quando se fizerem convenientes. Então, um desenho simétrico, por exemplo, muito pouca cota, né, vai ocorrer. Um desenho completamente assimétrico, né, com muito preciosismo de detalhes, como o mouse, por exemplo, né, ele não tem só uma lateral diferenciada, ele tem, né, ele adentra, por exemplo, na lateral, né, para que fique aquela harmonia
aquela ergonomia, né, da mão ao pegar. Então, tudo isso tem que ser representado. Então, neste caso, a gente vai cotar, né? Não deixar o desenho poluído, mas a gente vai cotar quantas vezes forem, né, necessárias. E as cotas aí sempre alinhadas, né, de modo que a gente possa ter uma representatividade delas bem correta. Bom, voltando o nosso roteiro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Com isso, né, fazendo esse apanhado aí do que seria um ponto alto para as nossas cotas, né, que seriam as responsáveis pelo dimensional da nossa peça, a gente pode começar e deve, né, a falar aí do nosso tolerância, né, e ajuste. O que é tolerância e ajuste? Vamos voltar aqui para a tela para ver o que vocês pensam que seja tolerância e ajuste, né, de um elemento. A tolerância seria uma folga. Uma folga. Uma folga? Quem Por dá exemplo, mais, quem dá menos? O rolamento mesmo, ela tem uma tolerância, né? Tem uma, por exemplo, 0,5 décimos, entendeu? E o ajuste é um ajuste preciso, né? Tem que deixar zerado, né? Então, gente, o que a gente conhece e pode falar com respeito, né, nesse momento? A gente sabe que dentro de um processo de fabricação, mesmo que esse processo seja em série, nós não vamos conseguir, provavelmente, né, que todas as peças, né, estejam acopladas, né, de modo que elas sejam precisas, de modo que elas sejam iguais. Então, a gente vai começar a falar, né, como tolerância, um conjunto de normas, de tabelas, de regras que vai ter aí a finalidade de normalizar, né, e limitar a variação, né, da dimensão da peça. Então, o que é isso na prática? Como a gente já sabe que este processo nem todo, apesar de que a gente queira que ele tenha a maior precisão possível, a gente sabe que haverá variações. Então, com estas variações, a gente vai ter aí a necessidade dos ajustes. O seu Pedro falou ali na questão do ajuste, né, que ele tinha que zerar. Eu não sei qual o sentido que o senhor falou no zerar na peça. No sentido de ficar igual ou no sentido de se encaixar, se acomodar ao processo? Sim, seria se acomodar o processo, né? Perfeito, então. Ajustado. Se acomodar ao processo. Então, gente, com isso, entendendo, né, vou voltar para o nosso roteiro, o que significa a tolerância, né? Sendo isso um conjunto de elementos aí que tem norma, né? Que tem uma precisão, né, para lidar com essa variação, nós começamos a entender, né, que a partir da tolerância nós vamos ter outros elementos que serão necessários, né, entrar aqui no nosso raciocínio e no nosso projeto. Bom, características aí do processo de fabricação para que a gente entenda o que é essa tolerância e ajuste. Quais são as características que nós temos hoje? Por exemplo, dentro do processo, nós temos alta produtividade, baixo custo, velocidade de linha de montagem, redução de peças defeituosas e substituição, aqui com erro de português, estou corrigindo para vocês, de peças similares. O que quer dizer isso que parece meio solto aqui dentro do roteiro? O que vocês acham?
Eu acho que tu seguindo essas tolerâncias, o ajuste, tu tens, assim, o que eu posso dizer, tem baixo, não sei assim, fugiu a palavra, mas tu evita de danificar material, né? Pouca manutenção vai dar em equipamento, coisa assim, né? Acredito. Isso, porque o que acontece hoje? Na prática, dentro de um processo qualquer de fabricação, seja um processo de fabricação ou já de distribuição, a gente quer agilidade. A gente quer destreza do processo. Porém, Daí eu vejo bastante na prática ali na empresa, né? é mesmo, Toca Rodrigo? toca até quebrar e depois que arruma. E depois se arruma. Isso é normal. Normalmente, é isso. Isso é normal. Normal. A gente faz isso o tempo inteiro. Não tem uma preventiva, né? E às vezes, né, naquela ânsia de continuar com aquele equipamento em funcionamento, tu sabe que tu gasta pouco, né, para dar manutenção dele, porém, tu acaba depois abrindo o bolso muito mais em função de tu não ter levado em conta este aspecto. Mas dentro aqui do nosso processo, o que ocorre? A gente, dentro da alta produtividade, com este custo baixo, que é o que a gente necessita para que faça sentido, né, o nosso processo de fabricação, a gente tem que reduzir ainda, né, as peças defeituosas. Então, isto é começar a entender o que é a tolerância e o que é o ajuste. Nós vamos ter uma sequência desse processo que vai ter limites, que nós vamos ver em seguida. O que eu quero dizer com isso? Que uma peça, sei lá, com 100 milímetros, ela poderá sair do processo de fabricação com 100,0, sei lá, 900 de precisão? Pode ou não pode? Posso ter essa tolerância? Pode. Vai depender da tabela de tolerância. Vai depender da tabela de tolerância. Mas, na prática, sabe-se que é assim que ocorre. Então, assim como eu posso ter ajustes para um pouquinho mais, milímetros mais, eu posso ter, ao contrário, milímetros para menos. Décimos, né, de milímetros. Então, gente, aqui começamos a compreender, né, a questão do que nós acabamos de definir como sendo tolerância e ajuste. Nós temos que pegar este chão de fábrica aqui, deste roteiro, desse número de slide aqui, né? Esta realidade aqui e colocarmos dentro das normas e das legislações que nos permitem fazer, então, as devidas correções, a fim de que o projeto, e depois, né, que a fabricação do mesmo, né, se cumpra. Então, para isso, eu entro num outro ponto chamado intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? Tem alguém copiando? Senão eu ia tirar da tela. Eu estou copiando. Tá. Gente, então nós temos aqui como uma definição, né? Isso quer dizer que quando qualquer peça seja fabricada em qualquer máquina, em qualquer data, em qualquer escala de tempo, né? Não importa para nós. Qualquer peça em qualquer máquina, ela tem que ser acoplada em outra com garantia de perfeito funcionamento. Então, eu coloquei esse termo, né? Igual, de igual significado, sem usinagem.
O que significa isso? Na prática. Seria uma peça em série que serve para qualquer máquina. Exato. Isto é um termo, né, para nós aqui, técnicos em mecânica, que nos equipara, né, nos remete a algo que seja funcional. Não importa se o eixo tal foi confeccionado, o que eu estou usando há 5 anos atrás, e que agora eu esteja repondo, fazendo a substituição dele para um que foi confeccionado há 6 meses. Em tese, sendo as medidas, o dimensional da peça o mesmo, o que tem que acontecer? Só fazer a substituição. Só fazer a substituição. Então, isso é um processo, né, que a gente vê como uma possibilidade, né, de que nós possamos ter este elemento funcionando de maneira precisa. Não mal comparando, mas já fazendo a comparação, seria, então, o remédio tradicional e o remédio qual? O O genérico, o Genérico. similar. Similar, né? Em tese, se formos na farmácia comprar o remédio do laboratório consagrado, ele tem a eficácia X. Porém, optamos por comprar de um laboratório concorrente. Qual vai ser a eficácia? Em tese, é a mesma. Só muda o preço. Às Só vezes muda o melhor. preço. Às vezes melhor. Então, isto, né, significa, né, o termo intercambiabilidade. É quando a gente consegue, né, acoplar algo que não foi daquela fabricação em série, mas funciona. Bom, vamos prosseguir. Bom, outro termo que a gente tem que saber, exatidão. Exatidão é a correspondência entre a escala real e a escala de desenho. Posso sair do slide? Pode. Então, gente, exatidão significa a gente ter aí um gancho, né? Deixar o que é dito no nosso papel de acordo com a nossa dimensão real. Estão de mão dadas, né? Então, um requisito fundamental para que haja a intercambiabilidade, né, é a seleção de um processo de fabricação que assegure peças, né, com produção de igual exatidão. Ok? Para isso, opa, deixa eu puxar o nosso roteiro, né? Então, para isso, eu tenho que entender que não há processo de fabricação capaz de produzir um número ilimitado com exatidão. Então, como que vai acontecer isso, uma vez que eu acabei de dizer que a eficácia do meu processo de intercambiabilidade é necessário eu ter uma exatidão. Como é que vai se dar isso, então?
Como vai ocorrer isto? Através do entendimento que as dimensões reais são diferentes das dimensões nominais. Qual é a diferença, gente? Da dimensão real para a dimensão nominal. Qual é a diferença? Eu não estou a escutar. Vocês me escutam bem? Sim. A real seria da peça em si fabricada e a nominal que estaria no desenho, seria isso? Sim, seria isso. Então, tudo que for dimensão nominal são as que são indicadas no desenho de uma peça. Não importa a peça. Não importa se é uma peça complexa, não importa se é uma peça simples, né? Essas são as dimensões nominais. E as dimensões reais, ou as dimensões efetivas, são as dimensões reais da peça. O que significa na prática? Que eu vou ter, neste caso, o meu ajuste. Sim ou não? Sim. Sim, né? Neste caso, eu começo a entender que as reais, conforme eu falei, né, ou as efetivas, são as reais da peça. E as nominais são as indicadas, né, no desenho de uma peça. Ou seja, né, nós vamos ter aí o começo do tão falado ajuste aqui, né, no nosso curso aí de metrologia. Então, a coerência das dimensões adotadas vai se dar, né, conforme eu falava com vocês. Muitas vezes nós vamos ter cotas nominais. Eu botei aqui o exemplo, né, de 145 milímetros. Mesmo exemplo que vocês têm lá na apostila. Elas vão poder originar peças de dimensões de 145,023 milímetros, por exemplo. É pequeno este ajuste? Sim. Sim, né? Notem, é tão pequeno esse desacordo, essa discrepância, né, que nós temos aí, depois da vírgula, uma casa decimal que é 0. A segunda casa após a vírgula é o número 2 e a terceira o número 3. O que identifica isso para a gente, matematicamente falando? O que esta que eu vou grifar, matematicamente falando, comprova do que eu estou falando, né, com respeito às dimensões e dos ajustes que a gente poderá ter, que ainda assim vão se cumprir o dimensional da peça. O que significa este número matematicamente falando? Ela está maior, tá décimos de milímetro maior ainda. Ela está décimos de milímetro maior, porém, eu consigo, matematicamente falando, arredondar este número para 146 milímetros, por exemplo? Não. Eu consigo arredondar ele para 145 milímetros e meio? Sim. Não. Não. Vamos voltar aqui na tela. Todos entendem por que eu não consegui fazer esse arredondamento? Sim. A regra matemática, só relembrando, significa que depois da vírgula, a terceira casa decimal tem que ser maior que... Para que eu arredonde para o número superior que está na frente. Maior que a metade, né? Isto. Então, naquele caso, aquele
pequena discrepância que deu na minha peça, 145,023. Eu não arredondo nem para meio milímetro mais. Então, mostrando que a minha peça está dentro do dimensional, ela vai funcionar. Agora, vamos analisar o outro ajuste que poderia ocorrer na peça. Por exemplo, o meu valor original é 145. Eu podia ter para mais, né? Desculpem, e podia ter este outro aqui, 144,978 milímetros. Eu posso ter esse ajuste aqui? Sim. Sim. Todos concordam que sim? Sim. Sim. Por que matematicamente falando é sim? Porque a terceira casa aí, ela é a 8, né? Exato. Arredondando, nós chegaríamos, né, aos 145 milímetros. Porque aqui nós conseguimos arredondar. E este arredondamento nos deixa isto como 145 milímetros, que é o valor original da minha peça. Então, gente, notem que isto, né, é uma cota nominal. Nós, quando fizemos compras, né, até chegamos a comentar a respeito disso lá em comandos hidráulicos, estou lembrado. Nós compramos canos, por exemplo, com que valores? Lembra que quando nós fizemos comandos hidráulicos, né, só fazendo um gancho para a gente entender essa questão, né, do que é nominal, nós tínhamos lá o cálculo dos diâmetros, né? Sim. Nós fazíamos o cálculo dos diâmetros e lá naquele caso nós fazíamos também um ajuste, porque nós tínhamos o diâmetro de projeto e o diâmetro nominal. Sim. O que significa isso? Que nós tínhamos que comprar de acordo com o que tinha comercialmente. Se eu tinha um diâmetro lá, sei lá, de 3/4, isso é um diâmetro nominal. 19. Isso. Se eu achasse menos, eu tinha que arredondar para o valor 3/4. Se eu achasse mais, eu tinha que arredondar para o valor posterior, né, a 3/4. Isto era um ajuste um tanto diferente do que nós estamos falando aqui, porque o nosso ajuste aqui é para fazer, por exemplo, um eixo se acoplar, um eixo de uma furadeira se acoplar, por exemplo, dentro da máquina, né? Poderia. Naquele caso lá, nós fazíamos o ajuste de maneira a cumprir o projeto. E todos nós tínhamos que comprar dentro dos valores de diâmetros nominais. Ou seja, significa, então, que está correto o que a gente falou anteriormente, né? Sobre as dimensões reais e as nominais. Nós temos a dimensão real da peça, 145 milímetros. Mas a dimensão que a peça poderá ter ficado dentro do processo de fabricação pode ser, por exemplo, 145,023. Que ainda assim é uma dimensão aceitável. Mas, Viviane. Oi. Quem chamou? Pedro. O seu Pedro. Tá. Assim. Vamos suportar, ficou 144,97, não é isso? 87, né? Isso. O eixo. E se a redutora for, no caso, a entrada dela for essa medida, tu deixar a mais, não vai dar interferência depois para colocar no lugar? Mas nesse caso, nós não vamos deixar a mais. Era isso que a gente fazia ali, porque o que acontece? Dependendo do que vai ser acoplado na sua
a sua peça acoplada ou outra nela, naquele caso eu queria mostrar para o senhor que o nosso ajuste é ínfimo. Neste caso que o senhor está me dizendo, 144,97 alguma coisa, que eu não lembro ali, né? A terceira casa após a vírgula, ainda assim, no arredondamento matemático, vai me chegar a quanto? Se for 97, é 0,03 décimos, é isso? Vai chegar aos mesmos 145 milímetros, que é o valor real da peça. Entende? Não, sabe Então, a gente falava para o torneiro sempre deixar um pouquinho a menos, que é para não dar interferência na hora de colocar, né? Até depois na hora de desacoplar de novo, né? sim, mas isso é natural, é justamente que a gente está fazendo a identificação aqui, seu Pedro. A gente, para ter essa questão do acoplamento, né, e de ela ser um padrão fidedigno, ela poderá ter essas alternâncias, ainda assim vai funcionar a peça. Até aí o senhor concorda comigo, né? Sim. Tá? Então, o que não poderia? Vamos voltar ali no número. Por exemplo, o que eu não poderia ter aqui? Vamos supor que, em vez de ser isso, né, nós tivéssemos aí um valor absurdo que tirasse a minha peça do meu dimensional. Por exemplo, eu poderia chegar nisso aqui em 147? Opa! Não. Não, porque dependendo, né, de onde isso vai ser usado, eu não tenho como ter o ajuste de acabamento final, ela não vai se encaixar. Exato. Então, a gente vê muito isso, né? Vocês acho que até mais que eu, mas, por exemplo, no nosso cotidiano, né? No meu cotidiano, por exemplo, aquelas reparos de chuveiro, sabe? Da canopla ali do chuveiro. Já se depararam com isso na casa de vocês? O que se faz quando dá problema naquele eixo ali, né? Naquele registro ali? O que a gente faz? Troca o reparo. Troca o reparo, mas eu tenho que levar o reparo